trabalho. Vou perguntar, anotar todo mundo aqui, né? O trabalho final, ele pode ser feito de dupla, certo? Então, quem for fazer de dupla, manda e-mail para mim dizendo a dupla, ok? Quanto antes, estamos na aula 12, são 32 aulas, ok? Então já temos aí mais do que um terço do curso. E você já tem condição de começar o projeto final. E esse projeto final é vocês que vão fazer. O que vocês vão fazer? Vão bolar um cenário, escolher os objetos que vocês vão implementar, tá certo? E renderizar esse cenário. O que eu vou cobrar? Vou cobrar que vocês vão rodar para mim durante essa apresentação final. Vocês vão rodar o cenário, apareceu uma imagem colorida, eu digo assim, ok, posiciona o observador aqui nesse ponto, aí você mostra naquele ponto, clica aqui nesse objeto e deleta, clica, tá certo? Então todas as funcionalidades, o cenário vocês que vão bolar, ok? Especificar material, tudo, ok? O cenário não pode ser complicado demais, porque se você quiser fazer um negócio igual ao da Pixar, você vai levar 3 meses só reparando esse cenário. Então tem que ser para demonstrar as funcionalidades que nós vimos aqui. Então, raycasting, interatividade, tem que ter... Eu tenho uma lista, na verdade, de requisitos que vocês têm que fazer. Eu vou disponibilizar de novo. Ela está postada lá, mas deve estar postada nos cursos anteriores. Eu vou botar ela para frente. Tá certo? E aí vocês têm que implementar isso aí no final, apresentar isso nas datas que eu vou marcar. Isso dentro do código, tipo essa parte de retirar Tudo. Não, mas dentro do código ou quando estiver no meio da aplicação? Não, se você chegar lá e eu disser assim, ó, pega esse objeto aqui, aí você clica, aí ele selecionou o objeto e diga assim, ok, rotaciona ele em torno desse eixo aqui de tantos graus. Isso tem que fazer isso. Isso é com biblioteca ou é? Não, tudo aqui nesse curso é feito na mão. Não usamos biblioteca. A única coisa que você precisa para de alguma biblioteca é esse clique de mouse que você precisa identificar o ponto na tela para fazer o efeito reverso, que ainda vou falar sobre isso. E mostrar uma janela, abrir uma janela na tela. O resto é tudo feito por conta de você. Certo? Ok, então na aula de hoje nós vamos começar o assunto de transformações. Biblioteca de cálculo de álgebra linear também pode ser utilizada? Como é? Biblioteca de cálculo de álgebra linear, vetores. Você pode utilizar biblioteca de álgebra linear. Multiplicação, matriz, vetor, essas coisas podem. Mas as matrizes aqui você tem que implementar. Você vai pegar uma biblioteca, tem aqui já um efeito de relação. Isso aí é biblioteca já de API. Eu não quero que vocês usem API. Tá certo? A única biblioteca que você pode usar é a biblioteca de álgebra linear para fazer produto matriz, vetor. Só. As matrizes vocês têm que implementar. Tá certo? Então, por onde eu vou começar aqui? Eu vou começar, como eu falei na aula passada, pela transformação que eu chamei, talvez um nome muito pejorativo, que o Francisco hoje mas só por isso ela é considerada vilã. A transformação vilã é a translação, certo? Então, vou começar aqui pela primeira transformação, que é a ok, primeira coisa que eu tenho que relembrar para vocês da aula passada é que todo objeto, principalmente aqueles objetos constituídos por malha, que tem aquela estrutura de dados onde você tem uma lista de vértices, lista de arestas, lista de faces, certo? Quando eu aplico a transformação, a aresta que está ligando dois pontos, ela vai
continuar ligando aqueles mesmos dois pontos. A transformação ela vai ser aplicada nesses vértices da estrutura de dados, ou seja, na lista de vértices. Ok? A ligação entre dois vértices não vai mudar. E a definição da face com as arestas em volta dela também não vai mudar. Então, essa informação de conectividade, ou seja, definição de arestas e definição de faces, nada disso muda. Então não tem nada a ver com transformação, mexer com essas duas estruturas de dados aí. A única que vai ser utilizada quando eu falo de transformações é aplicar transformações em cima dos vértices. Vou dar um exemplo bem simples aqui de um caso 2D. Depois eu vou generalizar tudo isso para 3D. Você tem um sistema de coordenadas. Normalmente esse sistema de coordenadas é coordenadas do mundo. Eu vou colocar aqui um quadrado que um dos vértices vai estar aqui na coordenada 1, 1. Eu vou fazer um quadrado de dimensão 1 por 1. Então essa coordenada aqui é 2 e essas coordenadas aqui desses pontos de cima 2. Vou numerar o identificador desses nós aqui. Esse ponto aqui é o ponto P1, esse aqui é o ponto P2, esse aqui é o ponto P3, esse aqui é o ponto P4. Certo? Então eu vou aplicar uma translação desse objeto, sem definir ainda o que é translação, mas só pela intuição de vocês. Eu vou fazer uma translação horizontal, ou seja, na direção do eixo X, tá certo? De duas unidades. O que significa isso? Significa que esses pontos todos vão se deslocar duas unidades para a direita. Ok? Então, nesse caso, o ponto 1 vai andar uma unidade, ou seja, para 2, e vai andar mais uma, e vai ficar aqui. Esse é o ponto P1. Vai andar daqui dessa posição original para essa posição P1'. O ponto P4 e o P3 também, e o P2 também. Então, o P2 vai, como essa dimensão aqui é 1, o quadrado não sofreu nenhum efeito de escala na translação, todo mundo translada igual, ou seja, se desloca a mesma quantidade. Então aqui, eu vou aumentar um pouco esse eixo. Eixo X. Então essa coordenada aqui é a 3, essa aqui é a 4. Então o ponto P2' veio aqui para a posição 4. O ponto P4' veio aqui para a posição 3, que ele estava na posição 1, deslocou duas unidades para a direita, então ele está aqui P4'. E o ponto P3' sofreu esse deslocamento e está aqui no P3'. Pronto. Então esse é o quadrado transladado horizontalmente de duas unidades. Ok? Então, se eu quiser agora trasladar esse objeto verticalmente de uma unidade, para onde é que vão esses pontos? Se eu trasladar de uma unidade, esse P1 e P2 vão ocupar a posição do P4 e P3, e o P4 e P3 deslocam para cá para cima, certo? De uma unidade. Então eles vão aqui nessa linha aqui vai ficar, vou chamar aqui de P4 duas linhas, aqui vai ser o P3 duas linhas, e obviamente aqui junto desse P3 estaria o P2 duas linhas e o P1 duas linhas, ok? Então, com isso vocês estão vendo que a translação desloca a mesma quantidade na direção X e desloca a mesma quantidade na direção Y. Então eu posso combinar
e dizer assim, eu quero então fazer uma translação que desloque o objeto, 2 unidades para a direita e 1 unidade para cima. Onde é que vai estar esse objeto? 2 para a direita e 1 para cima. Vai estar aqui nessa posição, né? Vou botar ele aqui preto. Então, se eu deslocar 2 unidades para a direita e 1 para a unidade na direção Y, essa vai ser a posição final desse objeto, certo? E eu posso dizer que todos os vértices, esse vértice, para essa posição final, esse vértice P1 que estaria aqui, foi transladada através desse vetor de translação, que eu vou chamar de vetor T. Qual é a definição desse vetor T preto? Ele é um vetor de quanto? 2 na componente X e 1 na componente Y. 0 na componente Z. Imaginando que isso aqui é tridimensional, 0 na componente Z. Tá certo? Então, se eu quiser agora dizer qualquer objeto, eu tenho aquela lista de vértices e ele vai sofrer uma translação, eu vou ter que definir o vetor de translação T, vai ser definido tridimensionalmente pelas 3 componentes desse vetor de translação, o Tx, o Ty e o Tz. E um ponto daquela estrutura de dados, que originalmente, um ponto PI qualquer da estrutura de dados, aqui nesse exemplo, PI é P1, P2, P3 e P4. Então, um ponto PI que tenha coordenadas XI, YI, ZI, ele vai para a posição final, PI barra, é igual ao ponto PI, mais o vetor de translação. Ou seja, isso aqui é como se você dissesse que a componente X iria ser a antiga XI mais TX, YI mais TY, e ZI mais TZ. Ok? Então é isso que eu vou fazer. Só que o que acontece aqui, ó? Suponha que eu tenho, nesse mesmo exemplo, né, ainda 2D, você tem esse sistema de coordenadas do mundo, ok? Eu tenho agora um objeto aqui, um dos pontos da origem, e eu vou querer que ele fique assim, ó. Esse ponto P1 aqui, eu quero que ele fique bem aqui. Eu quero que esse objeto fique formando um ângulo de 45 graus com a horizontal. Aqui não fica 45 graus, aqui mais ou menos, e ele fica assim. Ou seja, eu quero que esse ponto P2 passe para cá, o ponto P3 fica aqui e o ponto P4 fica ali naquela posição. Então esse ângulo aqui, ó, 45 graus. Como é que você faria isso? Eu estou só com uma dúvida, porque eu não entendi que vetor PI é esse. PI é qualquer desses vértices. Se o I for 1, é esse ponto. Se o I for 2, é esse ponto. Se o I for 3, é esse ponto. Se o I for 4, é esse ponto. Então, num objeto que tenha 5.000 nós, ou vértices, PI é qualquer um desses 5.000 vértices. Se eu aplicar a translação para um deles, eu vou aplicar a mesma translação para todos eles. E o que é essa soma? Porque soma... Essa soma é porque eu estou somando esse ponto aqui. Eu posso representar as coordenadas desse ponto pelo vetor posição em relação à origem, não posso? Uhum.
Então a posição final é a soma desses dois vetores. Ó. Esse vetor mais esse de translação dá meu vetor posição final. Então isso aqui é a posição final, é igual a posição inicial mais a translação. Então isso aqui é um ponto mais vetor dá um ponto. Mas esse ponto vai ter suas coordenadas, e essas coordenadas é o que essa soma está representando. Ok? Isso. Você está fazendo um verso para lista de vértices, de pontos, mas daria para fazer para a medida também. Tipo, se for só uma esfera, aí no caso não mexeria todas as Sim, se for só uma esfera, se for só uma esfera representada matematicamente, a única coisa que eu posso fazer com a esfera, as operações que eu posso fazer com a esfera, seria o quê? Pegar o vértice dela, o centro dela e deslocar para algum lugar, trasladar, certo? Ampliar o raio dela, para ela ficar maior ou menor, tá certo? Se eu aplicasse uma textura na esfera, que eu amarrasse um ponto, aí esse ponto formaria um vetor e eu poderia aplicar rotações nessa esfera para que aquele ponto sofra uma rotação. Aí a esfera inteira muda porque aí a textura vai se reposicionar. Vou fazer um exemplo com a translação do ponto I. Para o lugar que você desenhou o quadradinho preto? Pronto, vamos pegar aqui um ponto exemplo. Qual é a posição do ponto P3 barra? P3 barra, que é esse ponto aqui, ó, P3 barra. Ok? Você pega a posição original dele. Qual é a posição original dele? Coordenada do P3, qual é? 2, 2. Então 2, 2, 0. Ok? Qual é o vetor de translação? Nesse exemplo, 2, 1, 0. 2, 1, 0. Qual é a coordenada então final? 2 mais 2, 4. 2 mais 1, 3, 0. Então essa é a coordenada desse ponto aqui, ó. X é 4. 1, 2, 3. Ok? É assim, então soma do vetor de translação com o vetor de posição daquele ponto. Vai ficar nova posição essa soma vetorial. Tranquilo? Se você agora nesse exemplo aqui, o que a gente faz? Como é que você propõe fazer esse exemplo? Só se botar um vetor voltando para trás. Hã? Um vetor voltando para trás? Primeira pergunta, isso aqui é só uma translação? Não. Não. É uma rotação e a translação. Você deve aplicar primeiro a translação ou primeiro a rotação? Translação. Se você aplicar a primeira translação, significa que você tem que aplicar a sua translação para todos os vértices iguais, né? Uma translação. Então, o primeiro posicionamento através da translação é que esse seu quadrado vai ficar aqui assim. Então, o vetor de translação fica definido porque você diz, eu quero que o P1' fique aqui. Então, se nesse caso você tem o P1', que é a posição final, você vai ter esse vetor de translação sendo aplicado a todos esses vértices primeiro. Se essa for a primeira operação. Então, você vai dizer assim, ó, P barra I, ou seja, de qualquer um daqueles vértices, aí você diz assim, então primeiro aplica a translação. Então você vai pegar PI, aplicar essa translação. Não sei quanto é, mas tem um vetor de translação daqui para cá, que é esse vetor. Somou. E agora a próxima coisa que você vai fazer é PI duas barras. E PI duas barras, vou botar aqui como uma função, que eu vou chamar de rotação. Vou pegar o ponto PI barra e vou girar esse ponto PI barra. Primeira pergunta, girar em relação a qual eixo? Então o default você vai dizer, um eixo que passa pelo eixo Z, eu vou girar no plano, então eu vou girar em torno do eixo Z desse plano. O que vai acontecer com aquele ponto P1' se eu aplicar uma rotação agora? Se a rotação for positiva, regra da mão direita, em torno do eixo Z aqui, esse ponto, essa linha vermelha que liga o P1 ao P1', ela vai girar, então o P' não está mais na posição que eu queria. Nesse caso aí seria o efeito causado antes de aplicar a translação. O quê?
esse elemento de girar, o objeto girar Não, eu estou discutindo isso aqui. Eu estou dizendo assim, eu quero que esse quadrado que está aqui fique nessa configuração. Aí eu perguntei, devo aplicar primeiro translação e depois rotação, ou rotação e depois a translação? Aí a solução até agora foi, aplica primeiro a translação, depois a rotação. Estou dizendo que não vai funcionar, porque se eu aplicar a translação, eu já estou na posição final. Na hora que eu aplicar a rotação, eu saio da posição que eu queria. na explicação que eu vou entender que você Porque ele vai girar em torno do eixo Z, esse ponto P1' vai, essa reta vermelha vai se deslocar. Então o ponto P1' saiu da posição que eu queria. você falou, deu a entender. Certo? Então o que você gostaria de fazer primeiro? Então, só tem outra opção. Aplicar a rotação primeiro e depois transladar, tá certo? Nesse caso. Então o que eu faria? Eu aplicaria uma rotação de 45 graus, então está aqui a direção de 45 graus, está aqui o meu objeto. Ele sofre essa. Está mal a escala aqui, mas tudo bem. Essa é a posição do meu objeto, essa posição aqui, ó. Certo? Não está certo. A posição dela é esse ponto aqui, é a base aqui, então eu vou girar à direita aqui. Então fica assim, rotacionei 45 graus, está aqui o ponto P2, ele veio para cá, esse ponto veio para cá, esse ponto ficou um quadrado aqui, pronto. Faz de conta que isso aqui é um quadrado. Pronto, essa é a posição final do meu objeto, essa daqui, ó. Daqui para cá e para cá. Objeto. Agora eu posso transladar? Na hora que eu transladar, eu levo esse ponto para cá e todos os outros vão ser paralelos. Aí vai ficar bem bonitinho na posição final, tá certo? Se eu tivesse aplicado a translação antes para depois girar, ele sai da posição que eu pensei que ele ia ficar. Entendeu? Meu celular vai fazer o papel de dublê. Está aqui ele. Ok? Transladei para cá. A rotação default é quando eu não digo nada, é rotação. Aí ele vai pegar a rotação sendo plano em torno do eixo Z. Então o que ele vai fazer? Ok? Ele não ficou na posição que eu estava, porque o ponto esse ponto P1 era para ficar aqui. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, rodei e transladei, agora está certo. Eu botei ele onde eu queria. Eu tenho que controlar o que eu quero. E para isso eu tenho que conhecer a ordem das operações, que elas não são comutativas. Aplicar translação e depois rotação, o efeito é diferente de aplicar rotação depois de translação. Ok? Então, as operações tem que entender que elas não são comutativas. Então, a ordem importa. Ok? E quando eu tenho uma operação, nesse caso aqui, duas operações eu fiz uma translação e uma rotação, eu gostaria que houvesse uma sequência. Eu pegasse o meu ponto na posição original, que é um ponto. Eu gostaria de aplicar, nesse caso, uma matriz de rotação, vou chamar aqui através de uma matriz, da rotação θ, uma matriz, e em seguida, eu gostaria de aplicar uma matriz de translação, P, para obter a minha posição final. Essa aqui é 2 barras, P 2 barras, I. Eu gostaria de fazer isso aqui. Por quê? Porque como eu vou aplicar em todos os pontos do objeto, eu gostaria de chegar aqui e dizer assim, ok, o produto dessas duas matrizes é a matriz que vai posicionar o ponto na sua posição final. Então essa matriz que eu vou chamar de M, ela é simplesmente a matriz R vezes a matriz T. Não, do jeito que você colocou aqui, nessa sequência, está aqui o ponto original. Primeiro eu apliquei rotação, não foi? Depois translação, não é essa que eu decidi que vai funcionar para o nosso caso aqui? Então tem que ser essa ordem aqui. R e T.
O R à direita do T. Ok? Então eu gostaria de escrever essas operações, rotação, translação, cisalhamento, todas as operações que a gente discutiu na aula passada, que a gente enumerou na aula passada, que nós vamos ver aqui, eu quero fazer isso de forma matricial, porque agora eu faço a composição dessas matrizes, ou seja, o produto dessas matrizes, gero uma matriz única e aplico a todos nós. Ok? Aí a pergunta é, vamos tentar então escrever essa expressão aqui na forma matricial. Ok? Já que eu sei o efeito que eu quero de uma translação, quero ver se eu consigo escrever isso na forma de uma matriz, para ter uma matriz de translação. Tá certo? Então veja, vamos ver se isso é possível. Então está aqui a posição final do ponto I, vou chamar x barra, y barra I, z barra I, e eu quero colocar aqui uma matriz e multiplicado pela posição original desse ponto, faça com que esse x em barra seja igual a xi mais tx, esse yi barra seja yi mais ty, e esse zi barra seja igual a zi mais tz. Porque isso é porque é uma translação. Você soma as componentes pelo tx, a y pelo ty e a z com tz, tá certo? Então a pergunta agora é o seguinte, ok, vamos ver essa primeira linha aqui da matriz, que é a primeira linha da matriz, que tem 3 termos, multiplicado por esse vetor, deve produzir essa primeira expressão aqui, ó. A segunda linha dessa matriz, que vai produzir o yi, tem que satisfazer essa equação aqui. E a terceira, essa daqui, tá certo? Então, se você olhar para cá, é como se fosse um produto escalar. Esse primeiro termo aqui vai multiplicar xi. Nessa expressão aparece xi? Aparece. Então, aqui tem que ter um 1 aqui. 1 vezes xi. Aí agora é o seguinte, eu vou segundo termo. O que é que o segundo termo vai multiplicar? Y. Aparece Y aqui? O terceiro termo? Z, aparece Z nessa expressão? Não. Acabou-se, minha matriz 3 por 3, acabou-se, não deu. Não vai aparecer esse tx nunca. E agora? Não posso representar a matriz de translação por um... Não posso representar a operação de translação por uma matriz 3 por 3. Certo? Não posso. Aí então eu vou me dar por perdido. O que é que vocês fariam? Aumentar a dimensão. Exatamente. Então, se eu vou aumentar a dimensão, você quer aumentar o que? Uma coluna? Ou coluna e uma linha? Tem que acumular uma coluna e uma linha, porque se eu botar essa matriz aqui, para a primeira linha aparecer uma quarta expressão e vai aparecer o tx que eu quero, ela vai multiplicar por uma coisa aqui embaixo, que não existe. Porque isso aqui está no espaço R3. Então eu vou ampliar o espaço para R4. Certo? Vou chamar essas coordenadas desses pontos, vou chamar ela de coordenadas homogêneas. Tá certo? Depois nós vamos dar um jeito, generalizar um pouco mais essas coordenadas homogêneas. Mas no momento, para utilizar as nossas transformações no momento, tudo que eu preciso é criar, e aqui, cadê o apagador? Eu tenho que criar uma coluna a mais aqui, e criar obviamente uma linha a mais, para que nessa coluna eu tenha, nessa linha aqui eu tenha xi, yi, zi,
Aqui então teria 0, como vocês concordam, que não aparece nada multiplicado por y aí, então 0 aqui. 0 aqui, o que eu deveria colocar aqui? Tx. Mas para ele aparecer sozinho, Tx, o que eu devo botar aqui? 0? 0 desaparece, mata o Tx. 1. Então, isso é o que eu vou fazer. Vou pegar, ampliar o espaço para tratar essas coordenadas agora no R4, e as matrizes que eu vou usar são matrizes no R4 também. Agora a translação não é mais vilã. No R4, usando coordenadas homogêneas, é simplesmente adicionar esse 1zinho a mais. Depois a gente vai ver outras utilizações onde esse 1 não vai ser mais 1, certo? E nós vamos relacionar a coordenada homogênea com a coordenada cartesiana original. Tá certo? Mas no momento é super simples. Simplesmente bota um 1 a mais aqui e lá. Tá certo? E qual seria então a próxima linha? A próxima linha da matriz de translação. Olha para cá e vê como é que eu construiria essa segunda linha. Aparece x? Não, então eu tenho que ter um 0 aqui na primeira coluna. Aparece y? Sim, então eu tenho que botar um 1 aqui. Aparece z? Não, bota um 0 aqui. E agora aparece um TY. Então o TY entra aqui. Na terceira linha, aparece X? Não. 0. Aparece Y? Também não. 0. Aparece Z? Está aqui. 1. E aparece TZ? TZ aqui. Então a matriz 4 por 4 é 4 por 1. E aqui 4 por 1. Ok? Matriz de translação. Ficou simples essa matriz de translação. Ficou fácil de especificar. Então tudo que ela tem é pegar, você pega como é que você constrói essa matriz de translação? Não, faltou a quarta linha. A quarta linha, o que tem que aparecer? Só 0? 0x, 0y, 0z e 1 vezes 1 dá 1. Eu não criei um aqui? Eu não criei um aqui? Eu não criei um aqui? Então esse 1 tem que existir para multiplicar e 1 virar igual a 1, senão qualquer outra coisa daria errado. Tá certo? Pronto, então eu só fiz ampliar. A última linha aqui é só para manter o 1 igual a 1. Certo? Então essa é a única das transformações que a gente vê em computação gráfica que não poderia ser tratada no R3. As outras poderiam. Mas como eu quero concatenar, como nesse exemplo aqui, eu quero fazer produto de matrizes, eu tenho que ter matrizes no mesmo espaço, certo? Mapeando os mesmos espaços, do R4 para o R4, para que eu possa fazer o produto dessas matrizes, beleza? E representar a translação como uma matriz. Então, resumindo aqui, isso aqui eu posso apagar? Eu vou deixar só o que interessa para a gente, a matriz de translação que nós vamos utilizar. Ok, a matriz de translação T, você especifica para a construção dessa matriz de translação, você explica o vetor de translação, com os 3 componentes dele, e aí você constrói no seu código a matriz de translação, que ela é inicializada aqui com a matriz de identidade. E aqui nessa posiçãozinha você bota as 3 componentes do vetor de translação. Sim. Certo? Então, tirando aquela discussão que a gente viu que no R3
eu não conseguiria representar a operação de translação através de uma matriz. Eu ampliei para uma matriz 4x4 e agora vai permitir que qualquer outra transformação que eu faça, que eu decidir, eu possa fazer o produto dessas matrizes para gerar uma matriz, só que eu aplico em todos os versos do meu objeto. Ok? Pronto, então translação é só isso. Vamos agora para a rotação. Rotação não, escala, que é a mais fácil de todas aqui. E vamos fazer o mesmo procedimento que a gente fez aqui na translação. Eu vou escrever primeiro o que acontece com a coordenada final. Então, segunda operação que nós vamos ver aqui seria escala. E a gente já viu a utilidade de escala, né? Por exemplo, se eu tiver um cubo, eu posso aplicar escala nas 3 direções para transformar um cubo nesse tampo de mesa, por exemplo. Ok? Então, a matriz de escala que nós vamos fazer? Dá um exemplozinho aqui. De novo, de um cubo aqui, de um quadrado unitário, isso aí depois a gente estende para o 3D, mas está aqui esse cubo de dimensão 1 por 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1 por 1, ele está saindo do quadro. E eu agora quero fazer o seguinte, eu quero fazer com que ele dobre de tamanho, ou dobre de tamanho na direção X apenas. Certo? Então, se eu dobrar ele de tamanho na direção X, esse ponto que está no zero, ele só vai crescer o meu cubo, e esse ponto aqui, P1 continuou aqui, esse aqui seria o ponto P2, veio para cá para a posição P2', o ponto P3 veio para cá para a posição P3', e o ponto P4 ficou unitário. É isso? Então o que a gente vai dizer aqui, o que aconteceu com essa escala? O x1 linha ficou igual ao x1 original, tá certo? Multiplicado por um fator de escala sx. É só o que eu estou fazendo, o fator de escala. Ora, mas o x1 original era 0, então isso aqui ele continua no 0. Tá certo? O ponto x2 linha era o ponto x2 original. Estou olhando só a componente x dele, porque as outras vão manter iguais, né? O y continua igual, o z continua igual, só o x. Então isso aqui é sx2 vezes x, sx. O sx foi igual a 2, não foi? Eu dobrei o tamanho. Então essa aresta aqui, que era a coordenada x2 original, passou a ser 2 vezes esse valor. Então ele veio para cá. Tá certo? Então, geral, no geral, então, para as outras coordenadas, eu vou ter o seguinte: as coordenadas x', y' e z' de um ponto, depois da escala, vai ser simplesmente a componente original. Isso aqui é do ponto I, vale para qualquer um dos pontos. xi multiplicado por sx, yi multiplicado por sy e zi multiplicado por sz. Essas são as novas componentes. Como é que eu represento então isso matricialmente? Eu quero colocar aqui o xi linha, yi linha, zi linha, que agora eu vou ter que, por conta da translação, eu vou tratar agora todo mundo em coordenadas homogêneas, tá certo? Eu vou escrever agora a matriz 4x4 que multiplica as coordenadas originais desse ponto, xi, yi, zi e 1, e nós vamos olhar linha a linha das minhas equações para ver como compõe aquela matriz. Então, na primeira linha está dizendo assim, pega o x e multiplica por sx. Não aparece y, não aparece zi, não aparece mais nada, tá certo? É simplesmente
o xi multiplicado por xi. Então, nessa primeira posição, eu vou botar o sx aqui. Aqui 0, 0 e 0. Ok? Vai para cá. Na segunda equação, o que vai aparecer? 0 vezes o xi, porque não tem xi, sy, 0 e 0. Na terceira, não aparece x, 0, não aparece y, aparece o z multiplicado por esse sz, 0, e essa última 0, 0, 0. Pronto, só uma matriz de escala trivial. Ok? Agora eu vou fazer um exercício aqui, vou apagar essa parte aqui, envolvendo translação de escala. Antes de ir para a próxima, que seria a rotação. Aqui meu sistema de coordenadas, isso aqui é um exemplo. E que vocês vão me ajudar a resolver esse problema aqui. Então está aqui o meu sistema de coordenadas. Eu vou colocar aqui na posição 1, 2, e aqui na posição 1. Eu vou colocar aqui o vértice de um retângulo. Esse aqui é o meu ponto P1. P1. Vou desenhar um quadrado aqui. Também de 1 por 1. Então essa é a coordenada 2. Essa é a coordenada 3. Dá para saber todas as coordenadas dos pontos pelo desenho que eu fiz aqui com as coordenadas. O ponto P2 tem coordenada 2, 2. O ponto P3 tem coordenada 2, 3. E o ponto P4 tem coordenada 1, 3. Certo? Então, P1, P2, P3 e P4. Ok? Então, o que eu quero agora, eu quero o seguinte. Transformar esse retângulo, né? Então, o que eu quero? Transformar quadrado em um retângulo de lados LX igual a 4, LY igual a 2, ok? Só isso por enquanto. Aí o que você faz? Qual é o lado do meu quadrado atualmente? 1 por 1. Na direção X ele é 1, do lado Y ele é 1. Qual é o lado final que eu quero? Tamanho do lado? 4. Então, qual é o fator de escala que faz de 1 a 4? Então, eu tenho que definir aqui que SX é igual ao comprimento final, que é o LX, vamos chamar aqui barra, e o LX original, ou seja, isso aqui é igual a 4 sobre 1. É a razão entre os dois. Então, deu 4. Meu fator de escala é SX. Certo? Qual o fator de escala SY? Mesma coisa. LY barra, LY original, isso aqui é igual a 2, isso aqui é igual a 1, fator de escala igual a 2, certo?
Ok. Eu não vou construir a matriz agora, mas vocês vão me dizer o que acontece com cada uma dessas coordenadas quando eu aplicar a matriz, certo? Qual vai ser a posição do ponto P1? Olhando aqui por essa informação aqui, ó. O x1 do ponto P1 é 1, né? Eu vou aplicar uma escala de quanto? 4. Para onde ele vai? Na posição 4. Então, vou mandar aqui 2, 3, 4. Esse aqui é o eixo X. Ponto P1, por enquanto, ele está aqui, certo? Só olhando a componente X. E a Y? 2. Então, ele está na posição 2. Vai para onde? 4. Então, 3, 4, ficarei mais ou menos por aqui. Essa aqui seria a posição do meu P4, P1 linha. Coordenada 4, 4. Certo? Diga. Tem problema aí, né? Hã? Tem problema aí, né? Depende. Vamos discutir. O problema daqui. Vamos ver agora a coordenada do ponto P3. Para onde ele vai? Qual é a coordenada dele atualmente? 2. Então ele vai ser isso aqui. 2, 3. Né? A componente dele é 2, 3, é isso? 2, 3. 2, 3, 0. E a matriz de escala que nós construímos aqui é 2, 3, 0, 1. E aqui a matriz de escala foi 4, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0. Na 3 não faz diferença, vou botar 1 aqui, 0 e aqui 0, 0, 0, 1. Estou compactando aqui. E aí vai me produzir a minha coordenada final, tá certo? Então qual é a coordenada final aqui? 8. Essa daqui, 6. Essa daqui, 0. Essa aqui, 1. Ok? Coordenadas homogêneas, mas o que importa para a gente é 8 e 6, certo? Então eu teria esse ponto aqui, viria para aqui, para a posição 8. É o dobro desse 4 aqui, mais ou menos por aqui, 8. Na X, e 6, que seria o dobro desse negócio, está lá em cima, fora do quadro. Aí você teria aqui o seu retângulo, aqui fora do quadro, com essa dimensão aqui. É isso? Ou seja, a escala, quando eu apliquei a escala, todos os pontos desse negócio foram afetados. Conclusão, ele ficou com o tamanho que eu esperava? Sim. Mas o que aconteceu com ele? Se deslocou. Ele transladou por conta de a escala aplicou em todos os vértices. Se eu disser agora, dizendo, eu quero que ele fique desse tamanho, mas eu quero que o ponto P1 fique onde está. O que é que eu faço? Só aplica os outros 3 pontos. Hã? Aplica os outros 3 pontos. Não posso fazer isso. Quando você está em código, você não vai ficar isso aqui acontecer, faça aplique nos outros e deixe esse onde está. Não pode fazer isso. Eu vou fazer concatenação de matrizes e depois aplicar tudo em todos os vértices. Então eu tenho que planejar o que eu quero. Certo? Qual seria? No começo faz a escala e temos ela igual. Exatamente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, para resolver esse problema aqui, nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar o ponto que eu quero fixar, que é o ponto P1. Então, a solução desse problema, eu vou pegar o ponto PI, vou pegar o ponto PI, qualquer que seja ele, tá certo? Vou aplicar uma translação do PI, de tal forma que essa matriz de translação, ela é construída com um vetor que leva o ponto P1 para a origem. Vamos já definir isso aqui, para a origem. Então, aplica uma matriz de translação que leva o ponto P1 para a origem. Esse vetor de translação definido, ele aplica em todo mundo, certo? Depois eu vou aplicar a matriz de escala. A escala vai ser, então, essa escala 4, 2, 4,
2, 1. 3 fatores de escala, certo? Essa matriz. E em seguida, o que é que eu tenho que fazer? Levar o ponto 1, que está agora na origem, de volta para onde ele está, ou seja, outra translação. Certo? Então, eu vou aplicar agora uma translação. Essa translação vai ser construída com o vetor que liga o 0, levando ele de volta à posição P1 original. E isso aqui vai me dar o meu P barra aí. Professor, eu não entendi esse levando do P para o 0. É só uma maneira de dizer o seguinte: nesse primeiro passo aqui, eu vou definir o meu vetor de translação. E qual vai ser esse vetor de translação? A coordenada final para onde eu quero que ele chegue, que é no 0, 0, 0, menos a coordenada inicial, que é a coordenada do ponto P1, que é 1, 2. 1, 2, 0. Isso definiu o meu vetor de translação. Então, o meu vetor de translação vai ser menos 1, menos 2, 0. Isso é o T1, TX, TY, TY. Mas esse 0, 0, 0, ele é aonde? Tipo, ele é bem na Aqui, ó. Eu vou usar aqui, ó. Então eu disse assim, ó, vou trazer através do vetor de translação, na primeiro passo. Ah, tá. Eu vou trazer essa translação para que o P1 venha para a origem. Então, que vetor é esse? É o ponto 0, 0, 0 menos o ponto P1 que está nessa posição. Ok? Transladei. Agora o meu objeto está aqui na origem. Quando eu aplicar a escala, esse ponto não se mexe, porque ele é 0, 0, 0, ele fica quieto. Aí eu levo ele de volta, aplicando esse outro vetor de translação inverso, levando ele de volta para o T1. É esse aqui. Esse aqui vai ser a posição. Esse vetor aqui de translação T, ele vai ser o oposto do outro, que vai ser a componente X positiva, componente Y positiva e o componente 0, 0. Ele é a transformação inversa. Eu desfaço a translação. Então, desfazer a translação é simplesmente aplicar o vetor de translação no sentido oposto, ou seja, eu troco o sinal do vetor de translação e você tem a inversa da translação original. Um era negativo, porque trouxe o ponto para a origem, a outra positiva, o mesmo valor, só que positiva, no sinal positivo devolve o ponto. Então, quer dizer, essa operação aqui de escala em relação, deixando um ponto especificado fixo, no caso aqui a gente escolheu 1, vai ser P barra igual a concatenação desses três produtos aqui. Então a matriz, essa matriz aqui de escala, que é o produto dessas três aqui, essa escala aqui é a escala usando o P1 como ponto fixo. Tá certo? E aí você aplica em cima dos PIs originais e essa vai ter o efeito de fazer tudo isso para todo mundo. Então com essa única matriz agora, eu já faço aquilo que eu queria. Então, para cada vez que você for mudar um ponto, você vai trazer o P1 para baixo. Depois... Não, você deveria fazer, que é isso que nós fazemos. Mas quando a gente fez o produto dessas três matrizes, nós temos uma matriz que eu vou aplicar aos versos daquele objeto que vai fazer isso. Então eu não fico trazendo, levando. O efeito é esse, mas é uma operação só. Porque é por isso que eu fiz o produto das matrizes. Senão eu teria que ficar aplicando a translação, aplica a escala no objeto, aplica a translação de volta. Não, eu já faço esse produto e depois aplico todos os nós com aquela matriz única aos vértices do objeto. Ok? Tranquilo? Entenderam? Então essa aqui já é um exemplo em que eu só quis fazer uma escala controlada, de forma controlada. Tá certo? E essa escolha de onde eu vou fazer a escala, é o usuário que vai definir. Tá certo? Esses pontos de amarração que devem ficar no mesmo lugar quando eu aplicar a escala, é o usuário que define. Às vezes você define, escolhe um dos 4 pontos, eu posso dizer assim, não, faça uma escala em relação ao centroide do objeto. Onde é que está o centroide desse objeto? Centroide.
Do P1 para P3, tu pega metade do comprimento? Exatamente. Cruzamento dessas duas diagonais aqui, né? Então, se você quisesse em centroide, você teria esse ponto do centroide, você usaria ele aqui na definição da sua matriz P. Ou seja, esse ponto aqui seria o que vai definir os vetores de translação de ida e de volta. Quando você fornece o PC, você vai de volta. Se você quiser isso analiticamente, esse produto aqui, geral, usando essas matrizes gerais, você vai ver uma fórmula de uma matriz só envolvendo esses parâmetros e você pode jogar direto esses parâmetros na matriz composta. Se você quiser desenvolver, por exemplo, se eu quisesse um API que já tivesse a escala em relação ao ponto especificado. Aí no construtor dessa matriz, você teria que mandar para ela os fatores de escala, SX, SY, SZ, e mandar o ponto em relação ao qual você está querendo fazer a escala. Tá certo? Então é uma questão de você botar no seu construtor essa possibilidade. Se você não especificar nada, só botar SX, SY, SZ, você está assumindo que ele vai fazer uma escala em relação ao ponto fixo que é a origem. Aí ele translada o objeto. Cresce, mas translada. Entendido? Então isso você bota no construtor. Se você não tiver na sua API um construtor para fazer uma escala controlada em relação a um determinado ponto, aí você tem que planejar fazer essa translação você mesmo, concatenar com a escala que default, que é em relação à origem, e depois transladar de volta. Aí você constrói essa matriz SPC se você não tiver na API. Ok? Então isso aqui não tem mistério. Todas as APIs que você tem de computação gráfica, OpenGL e qualquer outra que você tenha, eles vão ter construtores para eles fazerem por você a construção dessas matrizes. Ele vai simplesmente dizer assim, por exemplo, no OpenGL você tinha um comando de OpenGL antigo, hoje em dia você faz isso. Você faz isso você mesmo, você define as suas matrizes. Você vai escrever um shader responsável por fazer isso. Mas antigamente, no OpenGL antigo, ele tinha na API ele tinha um comando assim, GL pequeno, aí ele tinha aqui translate, era esse o nome do construtor, você passava aqui TX, DZ, passava esses três argumentos aqui para ele. O que ele fazia internamente? Montava essa matriz. Ok? Se você tivesse um comando do OpenGL para rotação, GL rotate, aí você passava aqui o θ e passava aqui um vetor. Podia ser, dependendo do construtor, ele botar mais três componentes, que são as três componentes do vetor, que é o eixo de rotação. Mas esse eixo de rotação passando pela origem. O OpenGL não te dava a opção de você dizer assim, está aqui esse objeto aqui, ó, no espaço, que esse eixo que não passa pela origem, eu quero girar esse objeto em torno desse eixo, de algum ângulo. Ele não tem isso. Nós iríamos ter então que fazer as operações para fazer isso, porque tudo que ele tinha é isso aqui. E isso aqui assumia que esse eixo aqui passava pela origem. Se eu fizer um eixo que não passa pela origem, não tinha na minha API. Eu teria que construir essa concatenação de operações que fizesse ele girar em torno desse objeto. Como é que você faria? Trazia um ponto do eixo, transladava todo mundo para que o eixo passasse pela origem, usava esse comando e depois levava de translação de volta. Certo? Então você concatenava translate com rotate para dar o efeito de rotação em torno de um eixo geral. Certo? Então, isso que tinha nessa API, que tem em algumas APIs, estão fazendo exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Ok? Então não tem mistério. Eu não estou inventando coisa nova que não estão nas API, não. A API simplesmente facilitaria a vida porque ela tem um comando na linguagem que está internamente você chamando esse método e ele vai construir a matriz para você. Ok? Aqui nós não vamos usar a API, então nós estamos fazendo o papel
do desenvolvedor de API. Se você quiser montar a sua própria API, você vai botando esses métodos com seus construtores das classes e vai permitindo que você tenha a flexibilidade que você desejar. Pode montar como trabalho final a API? Se você quiser, pode. Ok? Mas vai ter que demonstrar lá no código que eu tenho que olhar. Ok? Beleza. Mas é isso aí. Isso aqui é o que você precisa fazer para construir sua API. Ok, Scala então está tranquilo, certo? Então, se você tivesse um cubo 1 por 1 por 1, assumindo que essa mesa, vamos supor que ela tenha 2 metros na direção X aqui, vamos assumir umas direções aqui. Ali a origem, vamos pensar que X é essa dimensão, Y é essa dimensão subindo, e Z é essa daqui, certo? Qual seria o fator de escala SX que você teria num cubo 1 por 1 por 1 para transformar nesse ponto de mesa? Qual seria o SX? 2, certo? Já assumir 1 por 1 é a unidade que eu estiver trabalhando. Vamos supor que eu esteja pensando em metros, então esse cubo 1 por 1 por 1 é 1 metro por 1 metro por 1 metro, e essa mesa tem 2 metros, então o fator de escala é SX2. O Y. O Y é essa altura aqui, qual é essa dimensão aqui? 3 centímetros. 3 centímetros é 0,03 metros. Então tudo tem que ser na mesma unidade. Então, se eu apliquei 2, que era para ficar uma mesa de 2 metros na direção X, eu vou aplicar agora 0,03 na escala na direção Y. E na Z? Se isso aqui tiver 1 metro, a escala igual a 1, ficou com o tamanho que está. Ok? Então você aplica isso aí. E essa concatenação permite que você controle o ponto que você não quer que se desloque quando você aplica a matriz de escala. Tranquilo? Então, com essas duas operações, nós já temos aqui uma operação mais complexa, que permitiu fazer esse controle do deslocamento que o objeto sofreria se eu aplicasse a transformação de escala na cega. Você ia ver o efeito do seu objeto se deslocando e aí agora o que eu faço? O bicho se deslocou. Certo? Você tem um campo de visão, você está vendo o objeto, você aplicou uma matriz de escala e de repente ele sumiu da sua tela. Aí o que aconteceu? Pode dizer que ele está bem para fora da minha visão. Ele se deslocou e saiu fora da minha visão. Ok? Então isso é o que a gente permite a gente controlar as coisas. Ok, então agora vamos para a próxima, que seria a rotação. Bom, rotação tem várias maneiras de você desenvolver a matriz de rotação e as expressões. Se a gente for seguir nesse processo que a gente está fazendo aqui, eu escrevo a expressão que eu quero, depois eu transformo isso numa matriz. Não é isso? É isso que eu estou fazendo no momento. Ok? Mas aqui na rotação, eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer a primeira usando expressões, para depois transformar numa matriz. Quando eu fizer agora a rotação em torno de outros eixos, eu vou usar outra abordagem, para vocês verem, comparar as duas abordagens. Ok, então agora nós vamos estudar a rotação. Então a primeira coisa que nós vamos fazer com rotação vai ser o seguinte. Nós vamos ter aqui os eixos padrão. E nós vamos fazer rotações em torno desses eixos que passam pela origem. O eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Vamos construir matrizes, rotação em torno do eixo X, rotação em torno do eixo Y e outra matriz para rotação em torno do eixo Z. Depois, nós vamos fazer uma rotação para um eixo arbitrário que passa pela origem. Finalmente, eu vou fazer uma rotação em torno de um eixo que não passa pela origem, e arbitrário. Ok? Então são 4 coisas que nós vamos ver aqui. Rotação em torno dos eixos canônicos, ou seja, X, Y, Z.
depois rotação por um eixo arbitrário que passa pela origem, e depois nós vamos fazer rotação em torno do eixo arbitrário que passa no outro ponto que não é pela origem. Tá certo? Então vamos começar pelo mais fácil. Então, rotação essa aqui seria, se vou botar o número, 3.1. Essa aqui é 3.0. Rotação, né? Já vimos, translação foi a 1, escala 2, rotação 3. Agora 3.1, rotação em torno do eixo X. Beleza? Então vou fazer um desenho aqui. O meu eixo X vai estar saindo do quadro pela regra da mão direita. Se esse está subindo, X daqui, meu dedo, saindo do quadro, eu vou fazer isso para dar esse outro eixo aqui. Que eixo é esse? Pela regra da mão direita. Tá? Não. Esse é o Y. E esse aqui é o Z. Isso aqui vocês têm que ir se acostumando com essa visualização, pelo menos do Z, certo? Então, X saindo, aí eu tenho um eixo para cá e um eixo subindo, certo? Quando eu faço X por Y dá o Z. Sempre a regra da mão direita é isso. X, não importa se eu tivesse desenho aqui, a mesma aqui, ó. X vezes Y dá o Z, que seria saindo do quadro. Y vezes Z dá o X. Z vezes X dá o Y. Ok? Então esse desenho aqui representa o plano YZ, que é onde vai estar acontecendo a rotação em torno do eixo X. Então, para eu desenvolver essas minhas expressões, eu imagino uma situação de um ponto P, PI, que está aqui a uma certa distância R da origem aqui, do eixo, não é da origem, é do eixo. Porque se você pensar aqui é o seguinte, ó, você tem um eixo X. Esse plano aqui, ó, do celular, é o plano YZ, ok? Aqui é o eixo X. Então o que acontece? Se eu pegar esse apagador aqui e girar em torno do eixo Y, do eixo X, aliás, todos os pontos vão ficar rodando paralelo a esse plano do YZ. Eles não vão se afastar nem se aproximar do plano YZ. Se ele tiver uma certa distância, eles vão rotacionar em torno do eixo Y. Então a distância que eu digo é de um ponto ao eixo X. Tá certo? Distância do ponto ao eixo X. Que é dado na própria projeção. Não tem problema nenhum. É só ver do jeito que está aqui mesmo. Então faz de conta que está no plano. Mas todo ponto que estiver afastado, o Z dele não vai mudar. O X dele não vai mudar, né? Se o ponto estiver aqui nessa posição, tem uma coordenada X, quando ele girar, o X permanece como está. Ok? Então só tem que me preocupar então, quando eu fizer a rotação, o R continua como está, não é? Essa distância aqui continua sendo R, né? Ok? Tem um raio, está girando, mantém a trajetória circular com um raio, uma trajetória circular. Esse ângulo aqui você vai especificar de quanto você quer a rotação, ok? Então, o que nós vamos fazer na dedução é usar trigonometria. Aí você, puxa, trigonometria, faz tempo que eu não vejo as formas de trigonometria. Depois eu vou para uma outra abordagem, usando álgebra linear, fica mais fácil. A trigonometria vem mais simples. E nessa daqui vai ser um pouquinho mais complicado. Ok, então o que eu quero? Eu quero o seguinte, nessa expressão aqui, eu quero esse ponto aqui, ele veio para a posição P', ponto PI veio para a posição P'. E eu quero saber quais são as coordenadas do PI', tá certo? Com uma transformação T, essa transformação aqui eu vou botar com T mais invocado, uma transformação T, e eu vou fornecer o eixo θ
θx e vou aplicar essa transformação em cima do PI para obter esse PI. É isso que eu quero. Uma transformação representada por uma matriz que vai aplicar em cima desse vetor posição PI para obter a posição final desse vetor, tá certo? Então, para isso nós vamos usar a coordenada polar. Então, se você olhar para esse ponto aqui, esse eixo Y de referência, eu posso chamar esse ângulo aqui de beta. Ok? Da orientação do ponto original. Então, as coordenadas do ponto PI original, que vão ser XI, YI e ZI, a original, vão ser o quê? O XI continua o valor que tiver, não importa que ele não vai mudar. Então eu vou dizer que isso aqui eu vou manter o XI. Tem nada a ver com coordenada polar, porque ele é como se fosse uma espécie de cilindro onde o XI fica como está, certo? O eixo de rotação não vai mudar a coordenada XI. Aqui, sim. Qual vai ser a coordenada em coordenadas polar? O valor da coordenada Y do ponto I em coordenadas polares. Vai ser o R cosseno beta, beleza. E a coordenada ZI? Ou seja, essa componente aqui, ó. Essa é a ZI. R seno beta. Ok. Agora eu vou dizer o seguinte: quais são as coordenadas do ponto PI linha? Da mesma maneira como eu fiz a outra ali. Igual, vamos botar as coordenadas ali. O XI continua sendo o XI. A coordenada XI dele continua sendo o XI. Qual a coordenada YI linha? Eu vou começar. Cosseno. Beta mais teta. Beta mais teta. Beta mais teta. E qual é a coordenada ZI? Linha. R. Seno beta mais teta. Seno de beta mais teta. Certo? E agora nós vamos usar a nossa trigonometria do ensino médio. Vocês pensaram que não podiam usar na vida. Vou expandir essa relação trigonométrica aqui do Y', e vou dizer R, e agora eu vou botar a expansão da relação trigonométrica do cosseno. Cosseno de beta mais teta dá o quê? Cosseno de beta vezes o cosseno de teta menos seno de beta seno de teta. Beleza. E agora o Z'. R seno beta cosseno teta mais seno teta cosseno beta, certo? Lá no ensino médio, antes de fazer o Enem, o pessoal usava aquela lá: seno de A mais B. Minha terra tem palmeiras, onde canto, sabe de A. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. É isso? Então, o pessoal memorizar, fazia a poesia. Minha terra tem palmeiras, onde canto, sabe de A. Seno A, cosseno B, cosseno A. Então, para lembrar desse negócio. Ok. Beleza, agora o que nós temos aqui? Vamos pegar aqui de volta aqui a expressão do Y' aí e vamos ver o seguinte. Se você pegar aqui essa propriedade distributiva, eu vou tirar esse parêntese aqui, ó, e vou botar R aqui e R aqui. Aqui também vou tirar esse parêntese aqui, e
e vou botar o R também para cá, tá certo? Distribuição do R em relação a essa soma. Se você olhar aqui, R cosseno beta é a coordenada original. Então ali começa com YI original, vezes o cosseno de θ, menos, aí R sendo beta é o Z, isso aqui é o ZI, isso aqui é o YI. Então aqui vai ficar ZI vezes seno de θ. Ok, já tem aqui uma expressão que depende do θ que você quer girar e as coordenadas originais. Agora vamos para o Z' aí. Aí no Z' aí você tem R seno de beta é o ZI. Então aqui vai ficar ZI cosseno θ mais, aí esse R cosseno beta é o YI. Então YI é seno θ. E agora eu vou organizar. Vou pegar aqui e botar assim: XI', YI', ZI' e 1. Tudo coordenadas homogêneas para colocar para nossa translação possível de concatenar com essas aqui. Aqui eu vou botar as coordenadas originais agora. XI, YI, ZI e 1. E agora vamos olhar para cada uma das expressões. O XI, como eu estou girando em todo o eixo X, não vai mexer na coordenada X do ponto. Então, aqui tudo que vai aparecer aqui é 1 aqui nessa posição, 0, 0 e 0. Acabou essa primeira expressão. Eu vou agora para o YI'. Aí ele está aqui nessa expressão. Aí diz, ok, alguém multiplica o XI nessa expressão? Não, o XI, aparece XI aí? Não, então aqui tem um 0. Aparece o YI? Aparece, então o cosseno de θ aqui. Aparece o ZI? Aparece, nessa posição aqui vai ficar menos seno θ. E nada a ver com aquele 1 lá, 0. Ok? Agora vamos para a terceira aqui. Aparece alguém multiplicando o XI? Não. YI aparece? Sim, seno de θ. ZI aparece? Sim, cosseno de θ. 0, 0, 0, 0 e 1. Pronto. A matriz de rotação RX já está definida. Ali em cima é R cosseno beta, cosseno θ, menos R seno, ou não tem mais? Aonde? Aqui? É, não tem mais não, né? Tem um R seno de beta está aqui, ó. É o ZI. Eu troquei. É não é porque não estava sublinhado, né? Como é R seno de beta, ele vira a coordenada original. Ok? Então deixa ela quieta aqui, eu vou botar, essa é a dedução, o que importa para a gente então é essa matriz aqui, que é a matriz de rotação em torno do eixo X. Tá certo? Bom, vamos agora para a rotação em torno do eixo Y. Só que eu não vou deduzir mais dessa maneira, vou deduzir de outra maneira. Que horas são? 11h28. 11h28. As rotações em torno dos eixos normais vai dar tempo para a gente fazer. Para outras vamos ver. Vamos ver como é que fica. Ok, então agora vamos fazer a mesma coisa, 3.2. Rotação em Y. Quando eu digo em Y, é em torno do eixo Y, que passa pela orelha. Certo? Rotação em Y. Então, agora eu vou fazer o mesmo esquemazinho aqui. Vou
definir um ponto P, vou definir a rotação, a trajetória circular. Esse ponto aqui é o ponto P'. O eixo de rotação está saindo do quadro, que é o Y. E agora vamos ver como fica aqui a nossa regra da mão direita. Esse daqui é o eixo Y. Certo? Normalmente o que a gente vê? Vê o Y para cima. O Y para cima, o X faz o papel do vermelho e esse aqui faz o papel do Z, né? Então se eu botei o Y aqui e estou fazendo assim, ó. Quem era esse? Z. Certo? Então Y, Z, dá X. Esse é o X. X é o preto, Z é o vermelho, Y é o azul. Ok? Então esse aqui é o Y, esse aqui é o X, esse aqui não, O X em cima e o Z. Y, X, Y dá Z. Esse aqui Esse é o Z. Z, ZX, Y. Esse aqui é o Z, ZX, isso é o Z. Ok? Tranquilo aí todo mundo? Qualquer coisa é só apelar para as cores. Esse é o X, esse é o azul, vou deixar azul como Y, e o Z é o preto. Então a posição que eu botei aqui foi isso, ó. Esse veio para cá, mas eu tenho que ficar com esse aqui. Então esse é o Z, e esse aqui é o X, certo? Não vou fazer por trigonometria, só sei que esse eixo aqui é um eixo teta de rotação. Né? Esse é o teta que eu quero fazer para ele girar em torno do eixo X, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, vou logo aqui pegar aqui a minha matriz final, X, linha I, Y linha I, Z linha I e 1. Vou colocar aqui a matriz. Vamos construir direto essa matriz aqui. Aqui eu vou botar as coordenadas de um ponto. XI, YI, ZI e 1. Ok? Tranquilo? Muito bem. Então agora vamos fazer o seguinte. Como eu vou girar em torno do eixo Y, qual é a coordenada que não se mexe, que não muda? A do Y. Então aqui eu já sei que essa aqui vai ficar assim. 0, 1, 0, 0. E a componente também aqui 0. Isso aqui é do Y, peraí. Deslocado, né? Está muito baixo. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Essa linha de baixo a gente já sabe que é 0, 0, 1. Ok? Essa última linha aqui também a gente já sabe. Eu só preciso preencher essa parte que está faltando. Ok? Beleza. Então agora eu vou fazer um experimento. Se ele gira um vetor que está aqui nesse plano e ele girou de θ, qualquer outro vetor que esteja ligado aqui à origem, ele vai girar de θ, não é? Então vamos pegar esse aqui, ó, esse vetor aqui, eu vou botar em vermelho. Vou botar aqui separado, para a gente fazer esse raciocínio aqui. Aqui o meu sistema de coordenadas, esse é o Z, esse aqui é o X, tá certo? Eu vou pegar um vetor agora, que eu vou botar vermelho. Esse comprimento desse vetor é 1, ok? Tá vendo ele aí? Quando eu girar em todo o eixo Y, que é esse eixo que está saindo aqui do quadro, esse vetor 1 vai fazer uma trajetória circular, não vai? Então ele vem para cá, ó.
Continua sendo de comprimento 1? Continua, porque a trajetória circular continua sendo 1, não é? Qual é a componente desse vetor aqui? Qual é a componente desse vetor? Vamos botar as componentes desse vetor aqui nessa posição aqui. Diga. Ou desse ponto, se você quiser pensar como um ponto, beleza, pensa um ponto. Mas é a mesma coisa. Quais as componentes desse ponto? 0, que é 0x. Isso. 0. O y. Ok. E 1. E 1 de novo. Pronto, um ponto. Vamos botar a nossa matriz aqui. E agora vamos botar o resultado. O que vocês aprenderam em álgebra linear quando você multiplica uma matriz por um vetor? Não, vetor, isso aí é verdade. Mas vocês aprenderam que duas maneiras de você visualizar isso. Ou você pensa que essa linha vai fazer um produto escalar com esse vetor, a segunda linha produz um escalar com esse vetor, produz a segunda componente, a terceira linha faz um escalar com esse vetor, produz a terceira componente, e a quarta linha produz a quarta componente, não é isso? Outra visão, qual é? Combinação linear das colunas. Combinação linear das colunas da matriz. Quem é que dá os coeficientes de combinação linear? As componentes do vetor. Então isso aqui está dizendo assim: 0 vezes a primeira coluna, 0 vezes a segunda coluna, uma vez a terceira coluna e uma vez a quarta coluna. A quarta coluna não é mistério, que a gente já sabe que aquela só está fazendo placebo, né? Nesse caso aqui. Mas a terceira coluna é importante. A terceira coluna é exatamente o efeito que essa matriz faz em cima desse vetor. E qual seria então a resposta? Seria esse vetor aqui, ó, que eu vou botar em azul. Quem pode me dizer, se esse ângulo aqui foi de θ, quem pode me dizer qual é a componente x desse vetor? Seno de θ. Hã? Seno de θ. Seno de θ, 1 vezes seno de θ. A componente x é essa medida aqui, né? É o x. Então eu tenho que botar na terceira coluna, aqui eu vou botar em azul mesmo, seno de θ. Ok? Está projetando no eixo C, né? Aí, então seria Então eu estou fazendo o seno, que é o cateto adjacente, paralelo ao x aqui. certo. Ok? Qual a componente y? A gente já viu. 0. Certo? Nesse caso aqui, desse vetor, não vou multiplicar pela componente y. E a componente, a terceira componente daquele vetor, que é a componente z, cosseno de θ. Esse é um experimento que eu usei para construir a terceira coluna. Agora eu vou fazer um experimento para construir a primeira coluna. Como é que eu faço? Eu vou botar aqui 1 aqui nessa, 0 aqui, 0 aqui. Esse 1 aqui é aquele 1 do placebo. Eu gosto de teto. Hã? Gosto de teto porque Onde é que está o coeficiente de θ? ali na matriz. Essa projeção aqui, a componente z desse vetor azul. Qual é a componente z? Aqui no eixo z? Qual é a componente z desse vetor azul? Ok. Então, esse vetor aqui, que é o resultado desse produto, do produto original, esse aqui, ó, era o vetor com a componente z igual a 1, né? Tá certo? Quando eu multiplicar por essa matriz, dá esse vetor azul. Esse vetor azul tem componente x igual a seno de θ, y é igual ao próprio y que ele tiver, o z, isso aqui é igual, isso aqui não aparece y lá, ficou 0 e aqui ficou cosseno de θ. Então eu pego isso aqui e jogo na terceira coluna, porque ele é o resultado. Tá certo? Beleza? Vamos agora fazer o próximo experimento. Seria o quê?
Eu quero preencher a primeira coluna. Então vou fazer esse experimento. 1, 0, 0. O que acontece com esse vetor 1, 0, 0? Ele vai produzir a primeira coluna, certo? Mas que vetor é esse aqui? É esse vetor que está aqui, ó, deitado aqui. Vou botar ele em preto. Vetor unitário vale 1. Quando sofrer θ, ele vem para cá, não é? Ó. Esse ângulo aqui é θ. Esse comprimento desse vetor é 1, certo? Então essa componente aqui, ó. O x é igual a 1, 0 no y, 0 no z e 1 que é o placebo, certo? Então o que ele produz como resultado? Essa componente aqui é o quê? 1 seno de θ, mas ela é que componente? A z. Então vem aqui, negativo, na terceira posição menos seno de θ. E a componente x, qual é a componente x desse vetor? Cosseno de θ. Então aqui eu venho, boto cosseno de θ aqui. E aqui eu boto menos seno de θ. Beleza? Agora vou à terceira via, a terceira dedução, que é a matriz de rotação em torno do eixo Z, ok? Vou fazer por uma terceira maneira. Então, 3.3. Rotação em Z. Fazer o esqueminha de novo. Essa é fácil. X, Y, o Z está saindo do quadro. Desenhar o ponto P. Desenhar o ponto P'. O ângulo θ. Ok? E agora eu vou direto na matriz. Essa aqui é a matriz RZ. E o ângulo θ. 4 por 4. Vou inicializar ela com a matriz de identidade, ok? O que é que vocês já podem preencher? Placebo. Via 4. Coluna 4. O que mais que você pode preencher? A do Z, né? Porque a do Z não muda. A coordenada, eu estou rodando em torno do eixo Z, a coordenada Z não muda. Então vai ficar simplesmente na linha do Z, 0, 0, e aí, obviamente, na coluna 0, 0. Ok? Agora eu vou. Se você olhar para essas duas matrizes anteriores, o que você está vendo aqui de comum com ela? Cosseno, seno, menos seno. Pois é, mas exato. O seno tem um que é positivo e outro é negativo. O cosseno, os dois são positivos. E a posição dos cossenos, onde é que ela está? Na diagonal principal da matriz. Então eu já vou preencher isso aqui, ó. Troco esse 1 aqui e esse 1 por cosseno de θ. E esse aqui eu vou botar seno de θ e aqui seno de θ. O que está faltando decidir agora? Sim, é o negativo. Qual desses seno é o negativo? Então você olha para cá e diz assim, ok, essa linha corresponde à coordenada x, que vai me dar o x'. Essa daqui me dá a coordenada y', tá certo? A segunda linha. Aí você olha o seguinte, ok, quando eu girar esse ponto PI nesse esquemazinho aqui, qual das duas coordenadas cresce e qual das duas decresce? O x aumentou de valor ou diminuiu de valor? Diminuiu. O x, ó, esse x que está aqui nesse ponto é maior do que o x desse ponto aqui. Ou seja, o x diminuiu. E o y cresceu, né? Então, o sinal negativo vai naquele que diminuiu. Entendeu?
Cosseno na diagonal, você preenche previamente a matriz. Onde rotação em todo o eixo, aquela coluna e aquela linha daquele eixo não se mexe em identidade. Só vou mexer nas outras formas, certo? Então, se você olhar aqui nesse mesmo esquema, se eu fosse fazer daquela maneira, eu iria dizer o seguinte, ok, qual das coordenadas cresceu aqui? O x cresceu e o z diminuiu, não foi? Então, o z é a terceira linha, o z está aqui, o seno negativo. Nessa daqui, cadê o esqueminha dele? Está aqui. Quem cresceu aqui? O z cresceu. O y diminuiu. Então, o y, a segunda linha, é ela com seno negativo. Certo? Então, você organiza aquelas que não vão mudar. Então, quando eu rodei em todo o eixo x, essa linha do x é identidade, nada aconteceu com ela. Coluna identidade. Coluna e linha placebo, não muda nada. Esse miolo aqui, na diagonal, cosseno, fora da diagonal, seno. Aquele que diminuir, bota o sinal negativo. Beleza. Nessa daqui é a mesma coisa. Rotação em torno do eixo y. Coluna y, linha y, identidade. Placebo, placebo. Diagonal do que sobrou, cosseno, seno, seno. Olhou no esquema, quem diminuiu? A coordenada z. Então, na linha do z, menos seno. E aqui a mesma coisa aqui nessa daqui que nós já fizemos. Beleza? Correção, vamos ver. Não dá tempo, essa próxima é muito complicada para a gente fazer agora. 15 minutos não dá. Próxima seria a rotação em torno do eixo arbitrário que passa pela orelha, certo? Eu vou adiar essa transformação para depois da próxima aula. Na próxima aula eu vou fazer outra coisa. E essa eu vou deixar para mais tarde. E vocês vão ver por quê. Certo? Se quiser aplicar o ponto de aplicação da rotação, Não é ponto, é um eixo que passa pela orelha. Rotação em torno de eixo, não em torno de ponto. Primeira coisa. Certo? Então, toda vida que eu falei, rotação em x, é em torno do eixo x. Ok? E esse eixo x, obviamente, está passando pela orelha. Ele é parte dos eixos canônicos. X, Y, Z, passa os 3 pela orelha. Depois eu vou liberar para eu rotacionar em torno do eixo qualquer que não passe pela orelha. Imagine que a orelha é o canto desse rodapé aqui, ó. Ok? Olha aí. Meu sistema de coordenadas canônico. X, Y, Z, esse rodapé aqui. Eu vou fazer para vocês uma rotação em torno desse eixo aqui, ó. Não passa essa coisa, não passa pela origem ali daquele sistema de coordenadas. Eu vou fazer um objeto girar em torno desse eixo. Ok? Essa é mais geral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar na próxima aula com as outras transformações, que a próxima seria... O que falta, gente? A gente viu escala, translação, rotação, cisalhamento, espelho, né, também? Ok, eu posso fazer cisalhamento e espelho na próxima aula, que é relativamente simples. O espelho tem um espelho também arbitrário, mas esse é fácil, nós vamos fazer usando uma matriz chamada matriz de Hausdorff. Vocês fizeram o método numérico 2? Ainda não, né? Próximo semestre vocês vão usar essa matriz de Hausdorff, então vocês vão aprender em computação gráfica, e lá em método numérico vocês vão ver ela de novo. Matriz de Hausdorff que nós vamos ver que é para calcular o espelho de um ponto, a imagem de um ponto num espelho plano que passa pela orelha, mas não é os espelhos padrão, porque o espelho padrão é trivial, certo? Ok, então por hoje é só.